Atenção, atenção! A sessão do tribunal está prestes a começar. E olha, hoje o caso é pesado. No banco dos réus, uma das figuras mais caóticas que a cultura pop já viu. A acusação, uma lista de pecados contra a ordem divina. E a lei que a gente vai usar para julgar? Nada menos que o inferno de Dante. E o réu? Bom, é ele mesmo, o Pica-Pau. Eu sei. A ideia parece completamente absurda, mas pensa comigo. E se a gente pegasse toda aquela bagunça, sabe? As bigornas caindo, as perseguições malucas, e levasse tudo isso a sério, usando um poema épico do século XIV como código penal. Para qual andar do inferno essa ave iria? É o que vamos descobrir agora. Então que se inicie o julgamento. Nosso réu, o famigerado Pica-Pau. Para essa nossa análise funcionar, vamos partir do seguinte. Ele viveu a vida dele de pura anarquia e, claro, nunca se arrependeu de nada. E as provas do crime? Todos os episódios do desenho, que agora são uma montanha de evidências contra ele. E que ficha corrida, hein, pessoal? Num tribunal comum, era a prisão perpétua na certa. Tem de tudo aqui. Tentativa de homicídio com dinamite, estelionato com os disfarces bem ruins e a minha favorita, sadismo lúdico. Sabe, aquela alegria pura que ele sente ao ver o caos se instamar? E é aqui que o caso começa a ficar interessante. Olha só a evolução do réu. Lá nos anos 40, ele era só um doido varrido por instinto. Mas o tempo passou e ele evoluiu para algo bem pior. Um gênio do crime. A loucura dele ganhou método. As travessuras viraram planos bem calculados. E isso, meu caro Dante diria, é um baita agravante. Para a gente achar o lugarzinho certo para o Pica-Pau lá no inferno, vamos ter que trabalhar como detetives, eliminando os suspeitos mais óbvios primeiro. Os primeiros círculos do inferno, o chamado Alto Inferno, punem os pecados de impulso, de falta de controle. E, por incrível que pareça, nosso réu passa por eles assobiando. Primeira parada, o Círculo da Luxúria. Será que a gente consegue prender ele aqui? Afinal, ele tem lá seus rolos e romances nos desenhos. Mas a pergunta é, a paixão realmente domina ele? Ou é só mais uma ferramenta no seu arsenal de truques? A resposta é um gigantesco não. O Pica-Pau não é nenhum escravo do amor. Pelo contrário, ele se veste de mulher para enganar o Leôncio, o Zeca Urubu. O romance para ele é só mais uma peça no seu tabuleiro de trapaças. Caso encerrado. Inocente dessa acusação. Próximo. E a gula? Essa parece óbvia, né? Quantas vezes a gente não viu ele fazendo de tudo para roubar comida? A cesta de piquenique do Leôncio que o diga. Parece um caso ganho para acusação. Mas será mesmo? E aqui está o pulo do gato. A gula, para Dante, é um pecado preguiçoso, é se afundar na comida. O Pica-Pau não tem um pingo de preguiçoso. Ele arquiteta planos, ele luta, ele engana. A comida é só o troféu no final. O verdadeiro vício dele, o prazer, está no jogo, na arte de ser mais esperto que o outro. Inocente de novo. Tá bom. Se não é luxúria nem gula, só pode ser a ira. Ele vive gritando, bicando, explodindo tudo. É isso. O lugar dele é no pântano de lodo do rio Estige, brigando com os outros raivosos. Finalmente, achamos a casa dele. Ou não? E é aqui que o buraco fica literalmente mais embaixo. A ira de Dante é cega, é perder a razão. Já a violência do Pica-Pau é tudo menos cega. Ele faz tudo com um sorriso no rosto, com um plano na cabeça e ainda pisca para a câmera. Isso não é raiva, pessoal. Isso é malícia. E a malícia tem um elevador expresso para os andares mais fundos do inferno. Muito bem, o passeio turístico acabou. Bem-vindos ao Baixo Inferno. Aqui, os pecados não são de impulso, são de pura intenção. E a grande questão que vai selar o destino do Pica-Pau é a seguinte. No fundo, ele é um animal violento ou um trapaceiro inteligente? Força ou astúcia? A resposta vai definir o CEP dele por toda a eternidade. Para Dante, a diferença é crucial. Violência é pecado de animal, de força bruta. Agora a fraude é muito pior. É o pecado que só o ser humano, com sua inteligência, consegue cometer. É usar o nosso maior dom, a razão, para o mal. Pensa só na diferença entre um leão e uma raposa. O Pica-Pau até usa a força, a marreta do leão, mas quase sempre como golpe final de um plano super engenhoso, coisa de raposa. A principal arma dele não é o músculo, é o cérebro. Ele é muito mais uma raposa de topete vermelho. E esse é o ponto-chave, a grande virada do nosso julgamento.
No universo de Dante, ser inteligente e usar isso para o mal é muito mais grave do que ser só um cabeça quente. Por isso, o sétimo círculo, o da violência, ainda é a parte rasa da piscina para ele. Temos que descer mais. E assim a gente chega no oitavo círculo, o grande condomínio dos fraudulentos, apelidado de Malebolge. Sem dúvida nenhuma, este é o lar espiritual do Pica-Pau. O problema é que são 10 valas, 10 bairros diferentes aqui, cada um para um tipo de malandro. A nossa missão agora é achar o endereço exato. Vamos ser metódicos, como um bom processo judicial. Dá para descartar umas coisas. Ele não é um puxa-saco, nem um político corrupto. Ladrão ele até é, mas roubar não é a arte principal dele. Então o que sobra quando a gente olha para a carreira, para a vida criminosa dele? O veredito do júri é unânime. O pecado que define a existência dele, a arte que ele praticou por décadas, é a impostura. O Pica-Pau é um mestre dos disfarces, um falsificador de si mesmo. Ele usa máscaras o tempo todo para enganar e tirar vantagem de todo mundo. E as provas são esmagadoras. Ele já foi donzela para roubar, bebê inocente para ganhar comida e até médico, usando a medicina para causar dor. Ele não só mente, ele se torna mentira. Ele é a própria fake news em forma de pássaro. Com o crime finalmente definido, chegamos ao grande finale. É a hora da sentença. E no inferno de Dante, a sentença sempre vem com aquela justiça poética deliciosa, o famoso contrapasso. Então, diante do que foi exposto, este tribunal declara: o réu, Pica-Pau, está condenado à 10ª vala do 8º círculo do inferno, o lar dos falsificadores. Seu crime principal, impostura, e a sua pena eterna, loucura furiosa. Caso encerrado. Mas o que é esse tal de contrapasso? É simples e, ao mesmo tempo, genial. A punição é um reflexo exato do pecado. A justiça infernal não é aleatória, ela é poética. A alma se torna para sempre a pior versão do seu próprio erro. E aí que está a grande ironia. O Pica-Pau que usou a inteligência e uma falsa loucura como armas, agora é condenado à loucura de verdade. Para sempre, ele vai correr sem rumo no ataque de raiva eterno, atacando tudo e todos, sem um pingo daquele cérebro que ele tanto usou para o mal. A máscara caiu e ele se tornou a própria besta que fingia ser. E a ironia final, a mais cruel de todas, aquela risada dele. O símbolo da vitória, da esperteza. Agora, ela não é mais um sinal de controle. É só um espasmo de dor, o som de uma mente que se quebrou para sempre. A justiça poética, no fim das contas, é implacável. E fica a pergunta: quantas das risadas que a gente tanto gosta por aí não escondem algo muito mais sombrio? O caso está encerrado.